Meus queridos irmãos, hoje, quarta-feira, 1º de julho de 2020, que a graça do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Vamos para a nossa meditação de hoje. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se você observar na sua Bíblia, especialmente se você tem a versão revista e atualizada, você verá que o contexto destas palavras se inicia no versículo 14 e vai até o versículo de número 26. E que o título aí nesta seção da sua Bíblia é As Falsas Doutrinas e os Falsos Crentes, como corrigi-los. De fato, nesta passagem da Palavra de Deus, o apóstolo Paulo está orientando Timóteo, seu filho na fé, e então pastor na igreja em Éfeso, a maneira como ele deveria tratar certas pessoas que, embora pertencessem à igreja, não davam com a sua vida a evidência de que pertenciam ao Senhor Jesus. Pois, de fato, pode acontecer de uma pessoa pertencer a uma igreja local, como instituição, e ao mesmo tempo não ser uma verdadeira ovelha do Senhor Jesus. Então é neste contexto que o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 19, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Nos faz lembrar das palavras do Senhor Jesus em João capítulo 10, versículo 14, onde ele diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Isto é, Jesus sabe quem são os verdadeiros crentes e quem não são, quem não é um verdadeiro crente. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, em que nós podemos dizer que o Senhor Jesus sabe quem pertence a Ele, nós podemos, ainda à luz de João capítulo 10, perceber que este conhecimento do Senhor Jesus é não apenas saber quem é que pertence a Ele e quem é que não pertence. É um conhecimento maior do que isso, mais profundo, que envolve não apenas, digamos assim, um aspecto intelectual do Senhor Jesus, mas que envolve todo o seu ser. Ele diz que as ovelhas dele, ele as chama pelo nome, ele cuida de cada uma delas, ele supre as suas necessidades, ele abre a porta do céu para elas, e é neste sentido também, então, que eu quero aplicar estas palavras do apóstolo Paulo, aqui dirigido pelo Espírito Santo, a este fato, que o Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso pastor, Ele conhece cada um de nós, Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Existem 3 aspectos do conhecimento do Senhor Jesus que eu gostaria de mencionar para o nosso conforto nesta hora, para o nosso encorajamento, para a nossa orientação. Primeiramente, Jesus conhece o coração de cada uma das suas ovelhas. O conhecimento que Jesus tem de cada um dos seus não é um conhecimento com base naquilo que poderíamos dizer ele vê exteriormente. Ao contrário, o Senhor Jesus nunca vê nada apenas exteriormente. Ele conhece o coração de cada um de nós. Dentro deste contexto, eu gostaria de citar o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, onde está escrito assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O contexto nos mostra que o profeta Samuel estava na casa de Jessé, homem da cidade de Belém,
onde o Senhor deveria mostrar para ele quem seria o novo rei de Israel. Então Samuel foi até lá, explicou para Jessé o que ele havia ido fazer, e então Jessé começou a apresentar cada um dos seus filhos para o profeta Samuel, menos o jovem Davi, que estava nos campos a guardar as ovelhas. Então um desses homens que veio até a presença de Samuel foi Eliabe, um dos filhos de Jessé. E quando Eliabe entrou, Samuel pensou no seu coração: certamente está perante o Senhor o seu ungido, o seu escolhido para ser o novo rei. E foi aí então que o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Existem muitas lições importantíssimas aqui dentro destas palavras do Senhor. A maneira como Deus olha para todas as circunstâncias, não do ponto de vista humano. E, amados, nós precisamos aprender a olhar do ponto de vista de Deus. Não apenas julgar de acordo com a aparência das coisas, não é verdade. Mas o que eu quero destacar é o fato de que Deus vê mais do que a aparência. Ele vê o coração de cada ser humano. Neste momento em que você está me ouvindo, Deus está olhando para o seu coração. Ele sabe quem são os que lhe pertencem ou não, porque olha para o coração de cada ser humano. A segunda referência que eu gostaria de citar, ainda dentro deste assunto, está no segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Ali, o profeta Anani está falando com Asa, rei de Judá. Asa, toda a sua vida, foi um homem muito piedoso, um homem que andou nos caminhos do Senhor. Mas como não há homem que não peque, Asa pecou, quando ele fez uma aliança com um homem ímpio chamado Ben-Hadad, que era rei da Síria, inimigo de Israel, e Asa fez uma aliança com ele. E então o profeta Anani foi enviado ao rei Asa para repreendê-lo, para corrigi-lo. E ele disse então que Asa havia pecado. E dentro desse contexto, o versículo 9, ele fala assim para o rei Asa: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Depois o versículo 10 nos mostra que Asa, além do pecado de ter se aliado com um homem ímpio, cometeu o pecado também de se indignar contra o profeta Anani e o lançou no cárcere. O que eu quero destacar são as palavras do profeta Anani. Quanto ao Senhor, seus olhos percorrem toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Algumas traduções da Bíblia dizem: o Senhor, os seus olhos percorrem toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração confia totalmente nele. E é um dos sentidos desta palavra aqui usada pelo profeta Anani. Na verdade, o texto hebraico diz aquele cujo coração é inteiro para com ele. E neste sentido, meus irmãos, o nosso coração precisa ser um coração inteiro, no sentido de que confia completamente no Senhor, no sentido de que ama totalmente ao Senhor, no sentido de que espera somente no Senhor. Pois maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Não é isso que diz o profeta Jeremias? Portanto, meus irmãos, veja que coisa preciosa ele diz: Deus conhece o coração de cada um. E quando ele vê alguém cujo coração é totalmente dele, nessa vida, na vida dessa pessoa, o Senhor se mostra forte. Não é verdade isso a respeito de todas as ovelhas do Senhor Jesus?
que o Senhor Jesus tem sido forte na sua vida. Ele é o teu pastor, Ele é o teu protetor, Ele é quem te orienta. Nas tribulações desta vida, Ele não te desampara. Portanto, o Senhor conhece o coração daqueles que lhe pertencem. Em segundo lugar, meus irmãos, o Senhor também conhece as necessidades, todas, daqueles que lhe pertencem. Mateus capítulo 6, versículo 8, o Senhor Jesus está nos ensinando a orar. Ele começa a nos ensinar a orar, na verdade, desde o versículo 5 e vai até o versículo de número 15. E nos versículos 7 e 8 ele está dizendo que quando nós oramos a Deus, as nossas orações não devem ser como coisas decoradas, nas quais nós ficamos repetindo sempre as mesmas palavras, acreditando que a repetição das mesmas palavras tem como que um poder mágico, como se as nossas palavras tivessem poder para realizar as coisas. Tem muita gente que pensa assim a respeito da oração, né? Fica repetindo, e parece que a repetição vai criar um poder, vai fazer com que as coisas aconteçam. Não é isso que é orar. Orar é falar com o nosso Pai Celestial. Então, mesmo que às vezes nós voltemos a Ele com os mesmos pedidos, colocando diante dele as mesmas aflições, como filhos fazem com seus pais, isso é normal, isso é o que devemos fazer. Mas o que ele quer dizer é que nós devemos conversar com Deus, falar com Deus, e não maquinalmente repetir as mesmas palavras. Agora, dentro desse contexto, então, ele diz assim para nós: não vos assemelheis, pois, a eles, aos que fazem as suas orações decoradas repetidamente. Não, porque vosso Pai sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Agora, se Deus sabe, por que Ele fica esperando a gente pedir? É porque Ele quer que nós nos aproximemos dEle em dependência, em comunhão. Ele quer que nós conversemos com Ele, assim como Ele fala conosco. Que maravilhoso é o nosso Deus! Mas quero sublinhar isto. Vosso Pai sabe o de que tendes necessidade. Eu fico muitas vezes comparando a paternidade do nosso Deus, porque o próprio Senhor Jesus faz isso nas Escrituras Sagradas, com a minha própria paternidade. Quando eu vejo que alguma das minhas filhas tem alguma necessidade, eu não sossego enquanto eu não consigo suprir, enquanto eu não consigo ajudar. Meu coração, por causa do amor que eu tenho pelas minhas filhas, me leva a fazer o que estiver ao meu alcance para suprir as necessidades delas. Mas, meus irmãos, o meu coração é tão imperfeito, eu sou um homem tão pecador, eu tantas vezes falho. Além disso, eu sou uma pessoa tão limitada, tenho tanta pouca capacidade diante das demandas da vida, mas o nosso Pai Celestial é diferente. O coração dele é perfeito. Ele conhece perfeitamente cada uma das nossas necessidades. E o nosso Pai também é todo-poderoso, de tal forma, meus irmãos, que nada do que nós realmente precisamos, o Senhor deseja, o Senhor permite faltar. É por isso que na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, depois de agradecer aos filipenses a oferta que havia recebido deles, o apóstolo Paulo diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Sejam necessidades espirituais, necessidades emocionais, necessidades materiais. O Senhor, que é o meu pastor, o Senhor há de suprir cada uma delas, porque Ele conhece. Terceiro, Deus também conhece a nossa vida como um todo. E dentro disso Ele conhece as nossas obras. Capítulo
3 do livro do Apocalipse, a partir do versículo de número 7, o Senhor está falando a uma igreja muito bonita, uma igreja pequena, uma igreja humilde, humanamente falando, uma igreja fraca, mas uma igreja fiel ao Senhor Jesus. Uma igreja que permanecia na palavra do Senhor Jesus, obedecendo, e uma igreja que dava testemunho do Senhor Jesus diante do mundo. Então o Senhor Jesus diz assim para essa igreja no versículo 8: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como eu disse, meus irmãos, a vida desta igreja, desses crentes, era uma vida muito bonita, porque eles guardaram a palavra do Senhor Jesus, não negaram o nome, deram um bom testemunho diante do mundo, e por causa disso o Senhor Jesus diz assim para eles: por causa da fidelidade de vocês, eu tenho colocado diante de vocês uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, porque Ele é o Deus que abre as portas, que fecha as portas de acordo com as nossas necessidades, de acordo com a sua sabedoria. Não é mesmo? Agora, o que eu quero destacar é isto que Jesus fala: conheço as tuas obras. Às vezes, meus irmãos, as pessoas podem até nos julgar mal, porque não nos conhecem verdadeiramente. Você já experimentou isso na sua vida? Pessoas que não entendem o teu comportamento, não sabem os porquês de você estar fazendo certas coisas, ou dizendo, ou deixando de dizer, ou deixando de fazer. Como isso acontece tantas vezes nos relacionamentos humanos, por falta de conhecimento verdadeiro, por olharmos apenas aquilo que é exterior. No entanto, o nosso Senhor Jesus conhece verdadeiramente. E Ele diz: olha, vocês não são uma mega igreja. Vocês não são uma igreja que tem muitos recursos. Não são uma igreja que tem uma grande influência. Vocês são pequeninos, mas eu conheço as obras de vocês. Conheço a fidelidade de vocês. E por isso estou abençoando vocês. Jesus te conhece, meu irmão. Conhece tudo o que você faz e por que você faz. E se você é uma ovelha dele, ouve a sua voz, anda nos caminhos dele, o fato de que Jesus te conhece só é bênção para você, bênção na tua vida. Eu quero pensar em 2 ou 3 implicações destas verdades maravilhosas para a nossa vida. Primeiramente, o fato de que Jesus conhece o nosso coração, conhece nossas necessidades e conhece nossas obras. Isso nos traz conforto. Não estamos vivendo sozinhos neste mundo. Mesmo que nos sintamos solitários no meio de uma multidão, o nosso pastor está conosco. O nosso grande amigo está conosco. Alguém de quem nós não precisamos esconder nada. Não precisamos esconder nossos pensamentos, nossos sentimentos. Não precisamos esconder nossos pecados. Não precisamos esconder nossos conflitos, nossas necessidades. O Senhor é o meu pastor, Ele está comigo. O fato de eu ter esse grande amigo é consolo para o meu coração, é encorajamento para o meu coração. Segundo, o fato de que Deus me conhece, tudo, por dentro, por fora, o meu comportamento, as minhas necessidades, é encorajamento, é ânimo para viver.
é alegria, é força. Nele eu posso fortificar o meu coração. Terceiro, é encorajamento para uma vida reta, justa, santa. Não apenas exteriormente, como uma amiga minha diria, não para inglês ver, é para o Senhor ver. É para o Senhor olhar, observar e ter prazer e se deleitar na vida de alguém que, tendo esse conhecimento dele, tem também prazer em fazer a sua vontade. Andemos, pois, nos caminhos do Senhor, pois, como diz o mesmo versículo 19, aqui do capítulo 2 de Timóteo, de 2 Timóteo, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Vamos orar ao nosso pastor amado, o nosso Deus e Pai Celestial. Senhor nosso Deus, graças ao Senhor pelas verdades maravilhosas que a Tua Palavra nos traz. São conforto, são encorajamento, são admoestação, correção, repreensão. São palavras de amor, palavras de um Deus que é todo sabedoria e justiça. Por isso nós te engrandecemos e pedimos que a tua boa palavra, a boa palavra do teu Evangelho, a cada dia se cumpra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos vocês, meus irmãos, com todos os nossos irmãos espalhados sobre a terra, hoje e sempre. Amém.